Meio que família buena, e olha, eu começo este vídeo dizendo que não, tá? Ganhando o salário mínimo aqui em Angola, você não é rico. Pois é, porque se formos converter, atualmente o salário mínimo brasileiro equivale a 1.412 reais. E este valor, convertendo para kwanzas, equivale a aproximadamente 230 mil kwanzas. E com este dinheiro você não é rico, tá? Se você for solteiro, ganhando esta quantia mensalmente, você até que pode ter uma vida mais ou menos, tá? No caso, você vai ser pobre, mas vai ter uma vida mais ou menos. Não vai ter muita necessidade de você ter que se endividar. Claro, também dependendo do estilo de vida, né? Mas quem é solteiro, ganhando 230 mil kwanzas aqui em Angola, não tem necessidade de se endividar de forma frequente. Agora, já não funciona igual para quem é casado, no caso para quem mora com mulher e filho, porque nós sabemos perfeitamente de que as despesas de alguém que mora sozinho e as despesas de uma família são totalmente diferentes. Normalmente quem é solteiro acaba gastando menos com as compras de casa e outras coisas do que uma família inteira, no caso pai, mãe e filhos. No caso, a família inteira acaba gastando muito mais do que um solteiro. Falando propriamente para os que são casados, no caso para os que moram maritalmente, têm mulher e filho, normalmente as principais despesas de quem reside com mulher e filhos são principalmente alimentação, propina dos filhos, água, gás, luz e o transporte, né? Pelo menos esses são os principais gastos mensais de quem tem mulher e filhos. E falando sobre alimentação, eu fiz uma espécie de reportagem amadora perguntando para algumas mulheres que são donas de casa, perguntando-lhes quanto é que elas gastam aproximadamente por mês só com a alimentação. E por incrível que pareça, a maioria delas me respondeu entre 80 a 100 mil kwanzas. Claramente que se você tiver um estilo de vida minimalista, né, no caso, não fores muito de comprar coisas por ilusão, e também o número de filhos também influencia muito na compra, tá? Logicamente, ganhando o salário mínimo em Angola, dá sim para você sustentar a ti mesma, o teu marido e os teus filhos, né? Dependendo dos filhos que você tem. Claramente que se você tiver um filho muito elevado, no caso, mais de 5 filhos, aí as coisas ficam já um pouco mais apertadas. Mas com o salário mínimo aqui em Angola, dá sim para comprar minimamente a alimentação. E no que diz respeito à escola, propriamente à propina dos filhos, olha, eu tenho a dizer que aqui em Angola os cursos mais caros, né, no caso, para quem está no ensino médio, no caso o pai que paga a propina dos filhos, o preço varia entre 10 mil, 11 mil, 12 mil no primeiro ano, tá? Porque no último ano, que no caso é a 13ª, para o curso de saúde, que são especificamente o curso de enfermagem, análises clínicas e farmácia, tá, pessoal? Normalmente esses cursos são os cursos mais caros para quem está no ensino médio aqui em Angola. E no primeiro ano você pode pagar de 10 a 12 mil kwanzas. Já no último ano a propina pode subir, acho que no máximo até 16 mil kwanzas, tá, pessoal? Esse mais ou menos é o preço do curso de saúde aqui em Angola, que no caso é um dos cursos mais caros para quem está no ensino médio. Agora, quanto à propina dos filhos mais pequenos, né, no caso aqueles que estão no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino acadêmico, varia muito, tá, pessoal? Mas não passa de 10 mil kwanzas. Em uma escola de pobre, a propina de uma criança que está, sei lá, na primeira, segunda, terceira, quarta classe, ou mesmo sétima, oitava, nona classe, não passa de 10 mil kwanzas. Varia entre 3, 4, 5 mil kwanzas, mas não chega a 10 mil kwanzas, tá, pessoal? Outro gasto mensal de muitas famílias é a assinatura de TV. No caso, para quem não sabe, o serviço de televisão mais comum, mais popular aqui em Angola é a Zap. Claramente que existem outros, mas a Zap é o mais comum. A maior parte dos angolanos aqui em Angola usa Zap para assistir TV. E há pacotes baratos da Zap, tá? No caso, o pacote mini,
que é o pacote, um dos pacotes mais baratos da Zap. Mensalmente você pode pagar 4 mil qualquer coisa. Não muito elevado, tá pessoal? Claro que tem outros pacotes muito mais caros, mas eu não vou falar de preços tão caros assim porque estamos a falar de quem é pobre. Então é basicamente isso. 4 mil qualquer coisa é o valor mensal que você pode gastar com TV aqui em Angola. Agora, quanto a água e luz, é um assunto interessante, porque vou dar o caso de eu, por exemplo, né? Normalmente aqui em minha casa podemos gastar por volta de 4 mil, 5 mil até só com energia. Lembrando que nós aqui não fazemos muito consumo de energia, acho que o eletrodoméstico que mais gasta energia em minha casa é a Arca e a TV. Fora isso não tem outros eletrodomésticos que gastam tanta energia assim. Agora, quanto à água, nós aqui em Angola não pagamos, tá? Em muitos bairros a água aqui é grátis, tá? Rola de graça. Se bem que eles pedem para ir lá fazer contrato. Mas é basicamente isso. Mas tem cisternas de água, tá? Que não sei ao certo quantos mililitros, mas vai aparecer aqui embaixo o valor de quantos mililitros é numa cisterna de água. Que pode variar entre 5, às vezes em termos mais carentes, pode chegar até 10 mil, 12 mil kwanzas, tá? Mas é algo suficiente. Outro quesito também muito importante, que no caso é um gasto mensal das famílias, aqui em Angola, é o gás. Sabemos o gás, sabemos perfeitamente de que o gás é indispensável para cozinhar os alimentos, tá pessoal? E o gás aqui em Angola, comparado ao Brasil, não é tão caro assim, até porque eu fiz uma pesquisa, no vídeo que eu tinha postado aqui mesmo no meu canal do YouTube e nas minhas redes sociais, no caso Facebook e Instagram, muitos brasileiros me responderam que o gás varia entre 80, 100 reais até 70 reais e por aí vai. Mas aqui em Angola o gás não é assim tão caro comparado ao Brasil. Não é que aqui em Angola o gás não é caro. É um pouco caro, porque nós aqui em Angola estávamos acostumados a pagar o gás por 1000 kwanzas, 900 kwanzas, mas atualmente pagamos a 1500 kwanzas. No caso a botija laranja. Tem também a botija azul, que é um pouquinho mais cara, mas se você é pobre, você não precisa de chegar até esse ponto, tá? Até porque com a botija laranja, dá sim para você passar o mês cozinhando, simplesmente com essa botija, tá? Lembrando que a botija pesa 50, 51 quilos, cheia. E outra coisa que também é muito importante naquilo que são os gastos de um pobre aqui em Angola e não só no mundo inteiro, acredito eu, é o táxi. Para quem não sabe, o táxi aqui em Angola varia, tá? O preço normalmente entre os 150 kwanzas a 200 kwanzas. Isto em real daria R$1 e qualquer coisa, tá? Não é algo muito elevado assim. Pois é, o táxi aqui em Angola é caro para nós, tá? Porque outrora nós estávamos acostumados a pagar um preço mais reduzido, no caso um transporte público, um ônibus, que aqui em Angola nós chamamos de Uawa, a gente pagava a 50 kwanzas. Agora a gente tem pago 150 kwanzas, então é uma subida significativa para nós aqui em Angola. Mas claro que se você ganha o salário mínimo brasileiro aqui em Angola, você consegue fazer algumas coisinhas, tá? Nunca diz respeito a táxi. Claro que quem ganha o salário mínimo brasileiro aqui em Angola, eu não recomendo que pegue táxis privados, como Uber, no caso Uber, bem popular lá no Brasil, né? Aqui em Angola existem outros transportes privados semelhantes ao Uber, tá? Que no caso temos o Televa, temos o Ichi, temos o Yango e por aí vai. Eu não recomendo que um pobre que ganhe o salário mínimo brasileiro pegue este táxi. Por quê? Porque geralmente é muito puxado, tá? Se você for pobre. Claramente que se você tiver um pouquinho de mais condições, você pode sim pegar, não tem nenhum problema. Até porque é confortável, você aluga o carro praticamente só para ti. Então, se você tiver condições, pô, beleza, você pode fazer. Mas se você for pobre, cara, eu te aconselho mesmo o transporte público. Porque se você optar por ir trabalhar, pegar o transporte privado e coisa parecida, você vai acabar gastando muito dinheiro só com táxi ou só com transporte. E caso você ganhe um salário mínimo brasileiro, cara, provavelmente você vai acabar se endividando, tá? Não aconselho quem é pobre que ganha o salário mínimo brasileiro pegar táxi privado. Esse foi o vídeo, pessoal. Lembrando que este foi um vídeo que tentei passar-vos a visão sobre se realmente dá
para viver em Angola ganhando o salário mínimo brasileiro ou não? E a resposta é sim, tá? Claro que você vive muito melhor se você tiver um estilo de vida minimalista, tá, pessoal? Deixem o vosso like, inscrevam-se aqui embaixo e tamo junto, é nóis!